Olá, bem-vindos, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que direcionamos os nossos esforços à interpretação do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, o capítulo ainda é o primeiro dos Espíritos. No tópico Forma e Ubiquidade dos Espíritos, e a questão é a 89. Porém, antes de comentarmos sobre a questão 89, eu faço o convite para todos que querem aprofundar os conhecimentos das obras básicas. A Casa Raimundo Mariano Dias, no mês de fevereiro, primeiro dia de fevereiro, estará retornando aos estudos de forma presencial, de forma digital, online. O importante é que possamos divulgar ao máximo esta doutrina esclarecedora, tá certo? Fica o convite então para todos retornarem no mês de fevereiro. A questão 89 diz o seguinte: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. O desmembramento da questão: o pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Vamos então para as nossas reflexões desta terça-feira. Certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade ela tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Existem determinados espíritos tão materializados que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens e por vezes bem piores, bem como há entidades altamente evoluídas que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, pois que cada um se encontra em uma faixa evolutiva, como citamos, considerando que a volitação depende de determinados processos interiores, que cada alma sabe usar para seu proveito próprio e, de fato, em favor dos que carecem dos seus trabalhos espirituais. Encontramos então espíritos evangélicos que escondem a sua própria iluminação para ajudar os que se encontram nas sombras, sendo que seus poderes internos são os mesmos e podem, pelas forças adquiridas, conduzir muitas entidades, transportando-as das regiões inferiores para as casas de reajustamento espiritual, podemos assim dizer. Em determinados casos, usam meios de locomoção primitiva, desde que achem conveniente tal meio. Igualmente, existem aparelhos eletromagnéticos no mundo dos espíritos que também são usados para esses trabalhos, sendo muito usados em assistência aos que sofrem e em transportes usuais. Se o espírito evoluído rasga os espaços e tem velocidade do pensamento, podemos raciocinar como Deus está em toda parte, permanentemente, e como Jesus está presente, onde alguém se reúne em nome dele, em qualquer lugar da terra. O Espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é seu atributo, cuja força pode levá-lo aonde quer que seja, desde que tenha condições para tais viagens. O universo é uma casa grande, mas nem todos os espíritos podem andar nos departamentos desta casa de Deus. Existem muitos limites, de acordo com a posição da alma na escala a que pertence.
Há muitos espíritos que, ao desencarnarem, não saem das casas onde viveram como encarnados. Outros ficam ligados aos despojos nos cemitérios e outros ainda ficam perambulando pelas ruas e lugares que se afinizaram com seus sentimentos. O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Assim, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, de modo que a volitação fica difícil para essas entidades e os seus corpos ficam chumbados ao solo terreno. Logo, o pensamento é uma propriedade elástica do espírito e seus poderes ultrapassam as pálidas deduções dos homens. Dependendo de quem pensa, podem os pensamentos emitidos em determinados lugares trazer de volta à mente as imagens e as impressões do ambiente que se deseja e deste modo ficar sabendo o que se passa. A força mental do espírito superior é como um verdadeiro milagre sob o comando da sua vontade. O poder da mente, do espírito puro, é sem limites, porém, mesmo dotado de todas essas conquistas, respeita, dentro da ordem do universo, os seus irmãos menores, que estão passando por certos aprendizados sob o controle da dor. Todavia, há casos em que eles intervêm com a misericórdia de Deus, obviamente, em nome da mesma lei de justiça, ajudando aos que sofrem quando a condição do sofredor pede esse amparo para que possa servir melhor, aproveitando oportunidade difícil de ser granjeada. Os recursos são diversos e Deus é amor. Estas foram as reflexões de mais uma terça-feira, de mais um episódio, considerando as questões relevantes dessa questão 89 que vimos hoje. Aproveito para desejar uma excelente semana, uma ótima terça-feira a todos, de superações e pela busca incessante do amadurecimento espiritual e que possamos continuar firmes nas nossas jornadas evolutivas. Grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita. Até lá!